Bom dia, pessoal! Hoje teremos a entrevista com uma psicóloga, também instrutora do método Meir Schneider Self-Healing no Brasil, Mariane Asmussen Aguirre. É assim que fala seu nome, Mariane? Isso, tá certo. Tá certo. Então, seja muito bem-vinda a esse encontro nosso online e conta um pouquinho para a gente como é que você conheceu o Meir, conheceu a Bia e como é que foi toda essa sua trajetória desde do primeiro contato até se tornar instrutora do método, que é uma longa jornada, a gente sabe. Sem dúvida. Primeiro, eu queria agradecer esse esforço que vocês estão fazendo, que eu acho maravilhoso, uma oportunidade de nos reunirmos e divulgar esse método maravilhoso. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Tudo começou quando eu fui convidada para assistir uma palestra do Meir na Hebraica, no Clube Hebraica, e isso foi no ano de 1993. Uhum. Eu fui convidada pela minha cunhada, irmã do meu marido, porque ela sabia que o Meir ia falar de problemas visuais e meu marido tinha acabado de fazer um transplante de córnea porque ele tinha ceratocone. Então, eu lembro que, claro, que eu fui com o maior interesse e eu me lembro muito bem da primeira impressão que eu tive do Meir. Ele era divertido, ele tinha uma presença muito forte. E ele falava da saúde de uma forma tão clara e lógica, sabe? Apelando para o bom senso da plateia e fazendo com que participássemos, sentindo no nosso corpo, todos ativamente sentindo as suas ideias. Então, ele convidou, por exemplo, um homem enorme. Ele deitou no palco, de barriga para cima, e convidou esse homem enorme a ficar de pé na barriga dele, e alguém só equilibrando ele para que não caísse. E daí o Meir começou a espichar e encolher a barriga, e esse homem subia e descia. Era a coisa mais engraçada. E todos se divertiram, como é normal em todos os eventos do Meir. Eu acredito que o seu objetivo era de demonstrar a própria força. E ele explicou que ele tinha essa força porque aplicava sobre si os pilares do método Meir Schneider Self-Healing. Que bacana, Maria. E quais são esses pilares? Conta pra gente. Então, são basicamente o relaxamento, né? A consciência sinestésica, a respiração, o equilíbrio muscular, o isolamento muscular. Quer dizer, essa ideia de que você tem que ativar músculos fracos, fortalecer músculos fracos, relaxar músculos tensos, que são usados em demasia, né? Além disso, o fortalecimento de todos os sistemas do corpo, o respiratório, o circulatório, o nervoso, muscular, articulações, visão, né? Todos eles. Então, Mariane, como é que foi dentro dessa sua primeira descoberta? Como é que você começou a fazer a formação? Então, o que fez você decidir sair da palestra e iniciar o curso de formação do Self-Healing? Bom, não foi nesse momento, mas eu continuei assim me aproximando. Toda vez que Meir vinha, eu participava. Em 95, eu participei de um workshop e sempre ficando mais encantada com o método. E daí, finalmente, em 96, eu resolvi que faria a formação e eu comecei ela em 97, em Toronto, no Canadá. Fiz o primeiro módulo, o segmento A. Depois, no mesmo ano, ainda no Canadá, em Toronto, eu fiz o segundo módulo e em 98 o nível 2 em janeiro, Arapiraca, né? E, bom, e daí foram inúmeros workshops e participações em cursos e clínicas de estudante, e aí a gente ia aprendendo e juntando as muitas horas necessárias, né, para completar essa formação. Na época não dava para fazer muita coisa em São Paulo para ganhar essas horas. Então eu fui várias vezes para São Francisco e estagiei com o Meir diretamente, né? Depois conheci também a Beatriz, né? A Bia, e aí eu participei dos cursos de formação dela, das clínicas de estudante para aprender mais, né? E daí eu acabei sendo a organizadora dos cursos dela em São Paulo por alguns anos.
Então, e o legal é que a gente podia, mesmo durante a formação, já atender pacientes em questões simples. A Bia me encaminhou no meu primeiro paciente, foi muito emocionante, era um problema de visão, de vista cansada, e foi muito gostoso, porque ele conseguiu largar os óculos, né? A coisa boa é que mesmo durante a formação, eu já podia começar a atender clientes em questões simples. E o meu primeiro ele tinha uma questão de vista cansada e foi muito gratificante porque ele conseguiu se livrar dos óculos, né? Era uma vista cansada começando. Mas eu queria expressar minha imensa gratidão a Meir e a Bia. Eles tiveram uma influência muito grande na minha vida. E acho que o principal foi sentir sobre mim essa mesma transformação que depois a gente passou a propor para os nossos alunos nos cursos de formação. Mas foi muito interessante, porque eu, na época, já era professora de yoga e sabia respirar. Mas eu percebi que saber respirar era muito diferente de fato, respirar. Né? Então, eu comecei a me pegar em diversos momentos respirando muito raso. E aí foi muito bacana não só isso, eu lembro que minhas costas eram extremamente tensas. E eu fui percebendo que dava para sentir e soltar e realmente estreitar esse diálogo entre a mente e o corpo. Isso foi muito poderoso. E eu sou muito grata, tanto a Meir como a Bia, por me encaminhar para esse caminho, né? Muito bom. O que te atraiu realmente para fazer? Então, o que me fascinou mesmo, desde o começo no método Schneider Self-Healing, foi essa atitude de que a gente sempre pode melhorar. Duas coisas. Isso de que nós sempre podemos melhorar, e a outra coisa é de que a gente sempre começa da onde a gente está. Isso vale quando a gente trabalha sobre si mesmo, como quando a gente trabalha com um cliente, como quando a gente dá um curso de formação. E eu acho isso fundamental. Eu sou educadora e sou fã do Paulo Freire. E, para mim, essa é exatamente a essência do processo educativo. Essa confiança que a gente põe no educando. Né? A gente sabe que ele pode ir para frente. Né? E aí o trabalho se transforma numa parceria, né? Onde o educador e o educando, eles vão encontrar, buscar o que funciona. Né? É claro que o educador tem toda a bagagem teórica, mas e ele tem que continuar estudando sempre, isso a gente já viu também. Mas sem a participação ativa do cliente, não há self-healing, que na verdade significa autocura, né? E que caracteriza o principal objetivo do método, que é de empoderar o cliente para que ele possa se curar, fazendo sempre essa manutenção e promoção da própria saúde. Aliás, é essa a missão da School for Self-Healing, de São Francisco, como consta do último livro do Meir, que chama Awakening Your Power of Self-Healing, que, na verdade, é uma reedição do Manual de Autocura. Não foi traduzido para o português ainda. Mas significa Despertando o Seu Poder de Autocura. E lá, logo no começo, diz qual é a missão da School for Self-Healing. Então, diz assim, the school's mission is to train individuals to self-heal. Ou seja, a missão da escola é de treinar os indivíduos, ou capacitar o indivíduo a realizar a autocura. E Mariane, eu sei que você, nessa sua trajetória, você também estudou constelações familiares. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que você integra essas duas informações. Conta pra gente, por favor. Com prazer. Então, eu acho que ela entra como uma ferramenta muito válida
para agregar ao self-healing, porque um digamos assim, uma das propostas grandes do self-healing é de procurar eliminar todos aqueles padrões que impedem a autocura, né? São hábitos, padrões, e esses padrões nós encontramos tanto no nível físico, como no nível mental, como no nível emocional e até no espiritual. E eu achei essa ferramenta extremamente útil. Eu vou dar um exemplo, que essa era uma paciente que eu atendi de glaucoma, na verdade. E ela já estava com seus 76 anos, né? E realmente era uma paciente de baixa visão. Ela tinha tido glaucoma há mais de 10 anos e pingando diariamente, 3 vezes ao dia. Então, ela sofria de muitas dores da coluna, tinha ciática nas pernas, além disso, claro, dor nos olhos, né? Mas o que eu achei interessante foi de trabalhar essa coisa com ela, inicialmente para se livrar das dores, né? E da tensão nos ombros, músculos, tudo, né? E ela conseguiu aprender que exercício deveria fazer sozinha e conseguiu diminuir muito essa dor das pernas e da coluna, né? Mas aí eu percebi que ela tinha um medo muito grande. E conversando um pouco, aí entra a abordagem da constelação. Fizemos, assim, uma individual, mas apareceu que ela tinha muito medo de ter o mesmo destino da mãe, que com 78 anos, como ela, também tinha dores horríveis nas costas, começou a usar o andador e foi piorando de tal forma que ela terminou numa cadeira de rodas. E aí ficou muito claro que ela tinha medo de fazer exatamente a mesma coisa. E aí a constelação é uma super ferramenta, porque a gente pode olhar para isso, né? Simplesmente constatar que existe esse sentimento. E é nisso que eu acho que a constelação também é parecida com o self-healing, que a gente tem que constatar o que existe. E a partir daí nós podemos melhorar. Então ela pôde constatar que tinha esse medo muito forte, essa ansiedade muito grande. E aí tem inúmeros recursos de visualização, de relaxamento, de frases que se trocam, onde você deixa com a sua mãe o que é dela e agradece tudo que você ganhou, porque todo mundo sempre ganhou muito da própria mãe, e ela tinha uma boa relação com a mãe. E dá ela a sensação de que a mãe, embora já falecida, continua lá como fonte de força e de apoio. Então, isso fez uma diferença muito grande a partir desse momento no movimento dela para sentir melhor o próprio corpo, diminuir a ansiedade. E aí, tudo mais foi se encaixando, né? Ela tinha quando ela veio, ela tinha no olho esquerdo esse diagnóstico de sem percepção de luz, né? SPL, e que a gente, em 2 sessões, modificou com o estímulo de luzes piscantes, e aí teve uma melhora também no olho direito. E daí, o que também é muito importante nas pessoas com baixa visão é de incentivá-las a usar a visão que elas têm, né? Porque muitas vezes eles desistem, não, é tão ruim que não vale. E aí entrar realmente no dia a dia vai colocar a mesa, olha para os talheres que você está colocando, não fica com o olhar perdido no espaço como uma pessoa cega, né? E aí devagarzinho a gente foi melhorando até conseguimos jogar a memória, e ela começou a apreciar muito a jogar. No começo ela nem via as cartas e no fim ela era capaz de jogar perfeitamente, né? Que bacana. Então, uma coisa muito boa. Que bacana essa integração, né, do self-healing com a constelação e integrando técnicas, né? Porque existem técnicas maravilhosas e a integração é muito válida também, né? E eu sei que nessa sua trajetória você anda escrevendo também. E aí você acabou escrevendo um capítulo de um livro, não foi isso? Foi. Aliás, ele está aqui. Então, é esse o livro aqui, olha, que chama
coaching esportivo e saúde. E eu peguei esse gancho e escrevi assim, olha, aprendendo a ser coach de si mesmo. Porque é isso que o self-healing permite, né? Que você tenha realmente, desenvolva uma atenção, né, constante ao próprio corpo, mente e olhos. Então, aqui está o livro. É uma experiência interessante escrever. Sempre que a gente escreve, a gente reavalia, né, o que está fazendo. Isso é muito, muito útil. Aliás, quanto à integração com outras coisas, também me lembro de uma frase da Bia, que ela sempre dizia que o self-healing é como um esqueleto, né, que tem, que nos norteia e que permite que agreguemos outras coisas, né, desde que dentro do mesmo princípio. E aí eu também queria acrescentar uma das razões pelas quais eu sou muito grata ao Meir, é que ele é tão coerente. Ele criou esse método usando a própria intuição, desde muito novo, nessa trajetória de cura da própria cegueira, né? Mas aí ele tem esse respeito pela intuição dos outros. E eu me lembro que em todos os cursos nível 2, que são bem assim, pauleira, né? A gente atende muitos pacientes em grupos e ele circula entre os grupos, e sempre que ele chegava num grupo e percebia que um dos alunos estava assim encantado num momento de intuição, ele ficava para trás e deixava, e você percebia que ele estava vibrando, porque esse era o espírito do self-healing, sabe? De você poder jogar dentro a sua alma, né? E deixar fluir essa intuição. E deixar os outros acionarem e perceber que essa intuição também é válida para todos, não é? Exatamente. E ele conscientemente reforça isso. Aliás, a última vez foi muito bacana, que foi em Lisboa. Eu ajudei ele num workshop que ele deu, isso foi 2 anos atrás, e tinha uma paciente de baixa visão. E eu também tive essa intuição eu tinha um outro material, um tapete super colorido, e a paciente tinha uma visão tão baixa que tabelas ela não via, mas ela conseguia ver um quadrado amarelo, um quadrado preto, né? Então, de novo, começar onde está o paciente. Ela ficou empolgada que ela conseguiu ver alguma coisa, entende? Né? Embora não tivessem sido as letras, mas isso daí ela viu. E foi muito, e o Meir vibrou com isso também. Claro. Então, por isso que eu digo, mesmo que eu não segui exatamente o que ele estava falando, quando ele viu, ele falou, nossa, que bacana. E me elogiou bastante, eu fiquei feliz com isso também. Porque no self-healing é muito claro, né, que não importa o que a pessoa tenha naquele momento, a gente vai começar com o que tem e vai partir dali, não é? Então, todo mundo pode melhorar, mesmo que seja um pouquinho, não é? Ativando essas forças que nós temos naturalmente, estimulando toda a fisiologia natural que todos nós tenhamos, né? E a gente começa do que existe. E dali que se abre um leque de possibilidades, não é? Exatamente. Exato, muito bom. E eu sei que você anda também caminhando para um outro caminho também muito bacana, que é trabalhar essa integração entre crianças, adolescentes e visão e acampamento bilíngue. Que história é essa? Me conta aí, que você anda aprontando por aí. Pois é, isso é uma coisa que agora em janeiro, né? Olha só, esse ano, 2020, né? Para visão. Isso. Mas em janeiro a gente começou, fez a 3ª edição desse acampamento, com um grupo de crianças de 8 a 12 anos. Uhum. E aí, em todos eles, eu fiz essa proposta de começar o dia com exercícios visuais e com os pilares do self-healing, né? A respiração, a atenção à respiração, a atenção ao próprio corpo, né? A consciência sinestésica. E preciso dizer que foi muito bacana, porque essas crianças, a gente mediu elas todas quando chegamos, e a visão, né?
Isso. Medimos a acuidade visual de todos e depois, ao final dos 7 dias, medimos novamente. E todos tinham melhorado, de 1 a 3 linhas. Olha Só teve 2 que não houve modificação, mas esses todos melhoraram. E muito bacana foi também perceber como eles, de repente, durante o dia, iam sentadinho fazendo respiração profunda, né? E a gente vai percebendo também que crianças também têm ansiedades, têm, sabe, timidez, medos, enfim. E que essas ferramentas são muito, muito ricas. E, aliás, a gente tem um momento específico de exercício visual, né? E essas outras coisas de trabalhar o corpo, mas o dia inteiro era passado ao ar livre, trilhas de 5 quilômetros, sabe, brincadeiras de beisebol, futebol americano, e a proposta era essa também, conheço os Estados Unidos sem sair do Brasil, então muita coisa com língua. Mas deu para ir integrando um jogo que a gente usou, que chama Stop It, ou Spot It, né? Até depois eu te passo uma imagem. Mas o que essas crianças aprenderam é um jogo que você vai tendo que identificar num disco elementos que tem num outro disco no centro. A rapidez deles, não dá para jogar com eles são muito rápidos. E em pouco tempo aprenderam as 50 palavras desse jogo, né? Então, olha que forma bacana de aprender inglês, né? Brincando, treinando também a visão e a concentração, e todas essas coisas são parte da visão, né? Como a gente aprendeu da Fernanda, esse estímulo neurológico, né? Exato. Da visão periférica e tudo mais. Então, muito, muito gratificante ver o quanto eles curtiram isso. E vamos continuar fazendo. Muito bom. Então, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, Mariane, e eu tenho, assim, acompanhado você de toda essa integração que você tem feito por vias diferentes, que é exatamente o que o nosso cérebro faz. Ele vai criando caminhos e vai ligando e vai conectando todo mundo, cada pedacinho, cada informação, e é o que você está fazendo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você está fazendo o que hoje a neurociência tem provado muito, toda a plasticidade do cérebro, tem provado que todos nós somos capazes de fazer isso, não é? Então, se alguém quiser te conhecer pessoalmente, conhecer o seu trabalho, como é que essas pessoas podem te encontrar? Tem um telefone, um e-mail, um site? Então, eu tenho um site pessoal, que vocês vão ver escrito aí embaixo, um Instagram também pessoal, também um site do acampamento, Facebook do acampamento, Instagram do acampamento, e além disso, meu telefone do WhatsApp, que é o 999889974. E você se encontra em São Paulo, correto? Sim, eu atendo no Instituto Gellman de Medicina Integrativa, que é em Alto de Pinheiros. Exato. Também passo o endereço. Fantástico. E quem tiver interessado em novos eventos com a Mariane, você também vai saber através da agenda do nosso site www.selfhealingbrasil.com.br. Mariane, você tem uma última mensagem para passar para as pessoas que estão nos escutando agora? Qual você... Sim, eu tenho. Eu percebo que esse caminho não termina nunca, né? E que é uma delícia, é muito refrescante você descobrir que você pode sempre melhorar também. Você pode aprender a respirar melhor, a ter mais consciência e mais, a ter isso em todos os momentos do dia, né? Porque não deveria ser só quando você faz os exercícios, mas deveria ser sempre que você se lembra. Sempre não dá, porque aí você seria iluminado, né? Um Buda. Mas a gente sempre pode ter esse objetivo de almejar, de crescer sempre mais e mais. Exato. Então. Muito obrigada pelo seu tempo, Mariane, pela sua disposição. Agradeço toda essa riqueza de informações, de conhecimento que você tem ao longo desses anos, de compartilhar um pouquinho com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Eu também agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade e, de novo, eu elogio a iniciativa. Muito bom.
Muito obrigada. Muito bom. Parabéns. E, pessoal, até a próxima conversa. Até lá.